Então é isso. Depois da grandíssima aula de exercícios de intervalo de confiança para variância, hoje nós falaremos de um tema mais sensível, mais refinado, uma coisa mais difícil do que a última aula, né? Que foi muito assim complicado. E aí tem que ser eu mesmo, né? Claro, não pode ser o querido Vinícius Castanho que está no backstage. E eu sou o Thiago Marum. Vem com a gente que a gente já te explica teste de hipótese. Vem com a gente que a gente já te conta tudo. Vai! Sejam muito bem-vindos, vocês estão no canal Educacional THM, direto do estúdio da banda. E sob hipótese nenhuma, eu vou deixar de pedir os likes de vocês, os comentários, compartilhamentos com pessoas interessadas ou outros estudantes, enfim. Obrigado aí pelo apoio de sempre, tamo junto, tá bom? Na conversa de hoje a gente vai falar sobre teste de hipótese. Deixa eu já piscar para a nossa lousa digital, que esse é um tema que costuma causar muita confusão, então a gente vai dar ele da maneira mais paulatina, mais doses homeopáticas aqui no curso, mas a ideia aqui é entender o conceito na aula de hoje. A gente até vai resolver um exercício que já está aqui, o enunciado, e na aula que vem o Vinícius vai exemplificar esse teste que a gente vai ver agora, mas a ideia aqui é que os testes que a gente for montando vão seguir essa mesma lógica, então vem com a gente e acompanha o raciocínio. O que é um teste de hipótese, tá? Até o momento, só recapitulando brevemente, a gente viu inferência estatística com estimadores, a gente viu que os estimadores têm distribuições, aí a gente viu estimativas pontuais, uma maneira de inferir os parâmetros, né, o valor dos parâmetros que a gente está interessado. Depois a gente viu estimativas intervalares, ou seja, intervalos de confiança, né? Então, aqueles intervalos que conteriam o valor do parâmetro com alguma confiança. Muito bem, até aqui a gente fez isso. Um outro jeito, uma outra ferramenta inferencial é o chamado teste de hipótese, que ele vai testar o que mesmo? Uma hipótese, muito bem. E o que é uma hipótese? Bom, hipótese é uma ideia, algo que você já definiu. Você pode estar querendo confrontar essa hipótese ou assumir a que você já tem. Então, quando você tem ali uma hipótese, vamos pensar assim, eu tenho uma ideia inicial sobre um certo problema, e isso tem a ver com um parâmetro. Isso tem a ver com um estimador, isso tem a ver com uma amostragem, porque a gente está num curso de estatística, né? Então, você tem uma certa ideia do que acontece com algum parâmetro. E aí, essa certa ideia, ou a verdade que você está tomando hoje, ou assim, algo que já é um histórico corrente ali do problema, te fez aceitar essa hipótese inicial, que a gente chama de H0. Tem gente que fala rápido. Ó, o gatinho chegando. Você vai subir aqui? Não acredito. Não, tá bom, não vai subir. Será que o pessoal ouve? Enfim. Que você quer dar um... Tudo bem. Certeza que tá passando isso no áudio. Tudo bem. Mas tudo bem. Ele não me deixa dar aula. Me deixa dar aula. Muito bem. Não. Muito bem, ele parou. Essa hipótese aceita atualmente, o pessoal chama de H0. Tá? Que é isso? Ai, meu Deus. H0. O backstage vai. Isso, muito bem. Ai. Muito bem. Essa H0, tem gente que chama de H0. Falar rápido, é H0. Seria o quê? A ideia inicial, a ideia 0, tá? Ela é a hipótese que você assume atualmente. Aqui você vai testar, já que você está testando uma hipótese, é uma hipótese alternativa. Você tem uma verdade aceita atualmente e você quer testar algo alternativo, né? Essa vai ser chamada de H1. Muito bem. Vamos dar um exemplo com um enunciado que vocês já fizeram algo parecido na aula de intervalo de confiança de proporção, para ficar mais claro como é essa ideia de ter uma hipótese aceita atualmente e uma alternativa. Olha lá, a gente tem uma moeda que foi lançada 200 vezes, uma moeda como essa, que a gente adora moedas nesse curso. No de probabilidade também. E essa moeda lançada 200 vezes teve 127 coroas. Isso aí é uma amostra. E do jeito que está sendo desenhado aqui, uma moeda e um lançamento, número de lançamentos, né, e o resultado, cara ou coroa, isso nos faz, isso nos remete a uma estatística, né, um estimador, que é o P-chapéu.
Então a gente tem uma certa amostragem com 200 lançamentos e 127 coroas. Então a gente teria já um resultado amostral aqui. Ele nem pediu nada, mas conhecendo estatística como a gente conhece, me parece, a princípio, que é um problema de proporção. Suspeita-se que a moeda seja desonesta para a coroa. Olha só, isso é uma suspeita, isso é uma hipótese a ser testada. Será que essa moeda é desonesta para a coroa? Então, o pessoal está suspeitando, ou seja, o resultado coroa teria, né, maior probabilidade de ocorrer. Então, qual seria a verdade aceita atualmente? Que você assume inicialmente quando você tem lá uma certa moeda, qualquer que seja ela, né? É que essa moeda é honesta. Isso é o que é aceito atualmente. A moeda... A moeda... Vou colocar assim, moeda honesta, vai? Ficar mais fácil. Moeda honesta. Por que isso é aceito atualmente? Ora, você tem uma moeda, você vai fazer um lançamento, você não está imaginando que ela está viciada. O primeiro pensamento aqui, num exercício desse tipo, é imaginar que ela é honesta. E aí a sua outra hipótese é que a moeda, né, a que você quer testar, porque você está suspeitando, perceba que a suspeita vem dessa parte aqui do enunciado, né? Suspeita-se que a moeda seja desonesta para a coroa. Então, moeda desonesta para a coroa. Então, ela tem mais chance de dar coroa do que dar cara, por exemplo, ou 50%, né? Ela tem mais chance para a coroa. Muito bem. Se a gente tivesse que traduzir isso para o matematiquês, como que a gente faria isso? Pensem que estamos num problema de proporção, e a gente tem uma amostra, uma proporção amostral, e a gente vai testar a hipótese sobre um parâmetro, nunca sobre um estimador. Então, a moeda ser honesta pode ser traduzida, né, como a probabilidade de se obter uma coroa ser igual a meio, e a probabilidade populacional, ou seja, esta moeda tem uma proporção de coroas, no caso, de 50% e de caras de 50% também. E o fato dela ser desonesta, nesse caso, seria algo relacionado a ela ou ser maior que meio, ou ser menor que meio, ou ser diferente. Como a gente está falando que a moeda é desonesta para a coroa, vamos imaginar que a nossa variável aqui, a proporção, o sucesso é o número de coroas, né? Então, se ela é desonesta para a coroa, ela tem mais que 50% de proporção populacional. Então, a gente transformou uma afirmação do enunciado, que pode estar implícita, nesse caso estava, que é a moeda é honesta, em uma expressão matemática. Aqui mora... O pulo do gato é daquele gato, né? Aqui mora o miado daquele gato. Que é o seguinte, você tem que ler o problema entendendo ele minimamente para traduzi-lo para uma equação matemática com o parâmetro que você está interessado. Então a moeda ser honesta se transformou em proporção populacional igual a meio. E o fato da moeda ser desonesta para a coroa, que é um valor maior que meio, virou essa hipótese aqui, proporção maior que meio. Se fosse só uma suspeita que a moeda é desonesta, a gente não usaria o sinal de maior, a gente usaria o sinal de diferença. E a gente vai ver como é que isso se implica na continuidade do teste de hipótese. Mas até aqui, a gente entendeu que testar uma hipótese tem a ver com algo aceito totalmente, algo alternativo que você quer testar justamente, e aí você tem que ter o valor de um parâmetro ali associado a essas duas hipóteses, H0 e H1. Tem gente que chama, né, o H0, como ela é a hipótese inicial, se eu colocar uma proporção aqui, eu vou chamar essa proporção de proporção zero. A gente já pode, às vezes, encontrar ali. E aí, quando coloca isso, normalmente põe proporção 1 aqui, né? Já que a hipótese H0 vai ter a proporção 0, a hipótese H1 vai ter a proporção 1. Mas aqui é só um jeito de escrever, não tem... Se só deixar o P ali, tá tudo bem. O que você nunca vai poder fazer é colocar aqui um estimador, por exemplo, o P-chapéu, porque você não testa hipóteses sobre estimadores, você testa hipóteses sobre parâmetros. Muito bem, faça um teste de hipótese, olha como é que isso é utilizado. Faça um teste para verificar a desonestidade da moeda. Então eu quero testar a hipótese da moeda ser desonesta, como a gente vem falando, com no máximo 5% de chance de a conclusão ser errada. Isso aqui a gente vai falar com mais calma no andamento aqui, mas eu posso utilizar o resultado da minha amostra, que tem um estimador, que tem uma distribuição e que é usada para inferir o parâmetro.
eu posso usar esse conjunto de resultados e conhecimentos, então o valor da amostra mais a distribuição, mais o parâmetro que eu quero estimar e tudo mais, eu posso usar tudo isso para concluir sobre a hipótese. Só que a gente sempre vai estar num ambiente que é probabilístico, é aleatório. Se eu tirar outra amostra, eu vou ter um resultado diferente para o teste, né? O resultado numérico ali que a gente vai ter é diferente. Então, o que eu controlo num teste de hipótese não é a confiança do teste, é a chance de eu concluir algo errado. E aqui está escrito, olha, verifique isso daí, esse teste, com no máximo 5% de chance da conclusão ser errada. Então, independente da minha estimativa, né, do meu estimador, se é proporção, se é média, se é variância, eu estou controlando o erro de estar errado quando eu afirmar alguma coisa, como nesse caso a moeda é desonesta. Se eu afirmar a moeda é desonesta, vocês poderiam me perguntar, olha, qual a chance de você estar errado ao dizer que ela é desonesta? Olha, no máximo 5%. É isso que está sendo dito aqui. E aí essa chance da conclusão estar errada ou ser errada é o que a gente chama de significância. Eu vou colocar aqui para esse lado. Significância. E aí como é que funciona isso? A gente denota a significância por uma letra grega, alfa, que a gente já vem utilizando nas últimas aulas só para manter uma certa notação constante. Vocês bem lembram que a gente tinha, né, 1 menos alfa é o que a gente chamava de confiança. Qual é a relação de confiança e significância? Nenhuma. Numericamente ela é 1 menos alfa é a confiança e o alfa é a significância, tudo bem. Numericamente mas na prática, confiança é utilizada em intervalos de confiança. Você não fala de chance de estar errado em intervalo de confiança, você fala de confiança. O parâmetro está contido nesse intervalo com 95%. Teste de hipótese você não usa confiança, você usa significância, chance de estar errado. São conceitos diferentes. E um é quanto você confia que o parâmetro está lá dentro, é confiar, confiança, e no outro é chance de falar besteira. São coisas distintas, tá bom? Não misturem, por mais que a gente use o alfa só para ficar igual a notação, para a gente seguir ali a distribuição Z de alfa sobre 2, vai ficar tudo na mesma linguagem aqui. Por isso que a gente adotou essa mesma notação. Tudo bem? Certo. Muito bem, como é que eu vou fazer esse teste, tá? Vou tentar deduzindo, conversando com vocês. A gente tem uma distribuição do P-Chapéu. P-Chapéu é o nosso estimador. E aí essa nossa amostra caiu ali no 127 sobre 200. Então é como se eu tivesse um valor amostral para isso. Sim? Mais para cá. Peraí. Muito bem. Eu tenho um valor amostral, que é 127 sobre 200, que de cabeça dá 0,635, né? Bem de cabeça, 0,635. Então, na minha amostra, eu tive 63,5% de resultados com coroa. Qual a chance, né, desse resultado, que é aleatório, lembrem, pertencer a uma distribuição que está centrada no meio? Essa é uma boa pergunta. Meu resultado está por aqui, ó, 0,635, por exemplo. Qual a chance desse resultado realmente pertencer a essa curva em preta que eu fiz? Porque se a moeda for desonesta, que é o que a gente está querendo testar, pode ser que esse resultado seja proveniente de uma outra distribuição. E é isso que a gente está querendo testar aqui. Se ele for proveniente dessa daqui, a gente só deu azar de pegar um resultado um pouquinho mais para cima ali. Mas se eu fizer uma nova amostragem, pode ser que eu já tenha resultados mais próximos dos 50%. Só que como que eu faço isso? Eu tenho que ter um valor de barreira. Ou seja, eu preciso ter um valor, deixa eu até apagar aqui para ficar mais claro. Eu preciso ter um valor crítico. Vou colocar aqui, ó, um valor barreira aqui, ó. Se a gente está trabalhando com P-Chapéu, eu vou chamar de P-Chapéu crítico, tá? Eu preciso ter um valor que, se a minha amostra cair acima dele, nesse exemplo, eu vou falar, olha, já está tão acima do meu crítico que eu vou considerar que a moeda é desonesta, não pertence a essa distribuição centrada no 50%. E se por acaso eu não tiver uma amostra que passa da barreira, nesse exemplo, então eu vou falar, olha, eu não tenho como afirmar, né, que essa moeda é desonesta. Ela não está acima do crítico.
Por isso que o nome é crítico. Crítico é se ficar acima dele ou se extravasar o crítico, né? Nem sempre é acima. Então, se passar do crítico, você vai rejeitar o teste. E aí você me pergunta, então... O que também? Como descobrir o valor crítico. Ok? Eu já sabia. Você já sabia, por isso mesmo que você não perguntou. O entrosamento está muito grande. Esse valor crítico tem que respeitar alguma coisa. Essa questão de 5% de chance da conclusão ser errada. Então é um valor que, se minha amostra cair por aqui, ela está numa ponta, eu fui azarado. Mas ela pode pertencer a essa distribuição centrada nos 50%. Só que a chance dessa amostra tá aqui, né, de eu sortear uma amostra assim, ser azarado mesmo, tem que ser pequeno, que é o que eu estou querendo controlar. Então, eu vou até colocar nosso valor crítico maiorzinho aqui, para deixar a lousa mais organizada. Deixar numa distribuição normal, vou colocar então, ó, por exemplo, um valor bem no cantinho aqui, ó, pronto. Vamos imaginar que esse valor crítico aqui é um valor que acima dele eu só tenho 5% dos casos. Então, putz, se a minha amostra caiu aqui, ela realmente pertence a essa distribuição, eu fui azarado, mas eu vou estar errando, porque essa barreira está feita dessa forma e eu controlei os 5%. Se cair acima da barreira, eu vou dizer que moeda é desonesta. Como que eu descubro esse P crítico? Olha só, eu vou usar aquela ideia da normalização. Eu posso pegar P chapéu, que tem distribuição normal, e posso normalizar este ponto aqui, ó. Vou normalizar esse ponto. Perdão, normalizar não, padronizar esse ponto. Então, esse ponto, numa normal padrão, equivale ao Z de 5%, que segundo a nossa anotação seria o Z de alfa aqui, né? Porque a alfa é 5%. Tudo bem? O Z de alfa vai ser igual ao valor da minha distribuição original, P chapéu crítico, menos o valor esperado do meu estimador, que costuma ser o parâmetro. Ah, mas eu não tenho parâmetro. É isso que a gente fazia no intervalo de confiança. Não tenho P. Mas olha só, você tem um P que você aceita atualmente. E é ele que você vai usar então, nesse momento. Então você vai colocar o P crítico menos o valor esperado do parâmetro dividido pelo desvio padrão do seu estimador, que é isso aqui. E aí, olha, eu tenho de novo a questão do parâmetro P. Lá no intervalo de confiança a gente usou o P chapéu, fez estimativa pontual e fez umas coisas assim, mas aqui não tem nada disso. A gente tem um valor de P para chutar, que é o aceito atualmente, P0. Então, dessa forma, gente, eu consigo descobrir quem é o valor crítico, tá? Vou deixar a fórmula já indicada aqui, que eu acho que eu tinha separado, né? Nesse caso, ó, jogando as coisas para lá e outras para cá, vamos ver se cabe, senão eu remodelo. O valor crítico pode ser dado como o valor aceito atualmente mais Z de alfa multiplicado por essa coisa toda feia aqui. Muito bem, este é um valor crítico. Se a minha amostra deu acima dele, eu vou rejeitar o teste. Se a minha amostra deu abaixo dele, eu não vou rejeitar o teste. Vamos ver aqui alguns valores, né? O valor aceito atualmente para P0 é meio. Então, tudo onde tem P0 eu vou colocar meio. O valor do número de elementos na amostra é 200. E Z de alfa é Z de 5%. O Vini já explicou bastante como achar esse valor na tabela. Vai ser 1,645. Às vezes 1,64, às vezes 1,65, varia um pouquinho. E aí, o nosso valor de barreira, calculando de cabeça, seria 0,557. Deixa eu até colocar ele já ali, ó. 0,557. Vou pôr ele em laranja para ficar condizente. Beleza, nossa amostra deu 0,63, ela cai aqui, ó. E, portanto, eu tenho que... Moeda é desonesta. A moeda é desonesta, muito bem. Então eu tenho que rejeitar a hipótese inicial. Esse é o procedimento. O teste de hipótese você monta
para testar uma hipótese. Qual era essa hipótese que a gente estaria testando? A moeda desonesta. Como o meu valor amostral caiu acima da barreira, eu vou rejeitar o que eu aceito atualmente e falar, cara, testei essa hipótese, a moeda é desonesta mesmo. Eu posso estar errado? Posso. Qual a chance de eu estar errado? Bom, ela é no máximo 5%. Essa é uma primeira leva de teste de hipótese, mais ou menos como a gente conduz. Então, frase mais conceitualmente correta para esse exemplo aqui. Rejeito H0, ou H0, como diriam alguns colegas. Rejeito H0, eu já falei errado. Rejeito H0, vírgula. Ou seja, aí você vai usar esse palavreado bonito, conceitual. Rejeito H0, ou seja, tenho evidências estatísticas para afirmar que... E aí você volta para o problema original, o enunciado do problema, não mathematics, o problema. Então, rejeito H0, ou seja, tenho evidências estatísticas para afirmar que a moeda é desonesta, ao nível de 5% de significância. Então, rejeito H0, ou seja, tenho evidências estatísticas para afirmar que algo do problema ao nível de tantos por cento de significância. Então, você disse, se rejeitou, você falou que as evidências te confirmam a hipótese, que é um problema, que é uma frase, que não pode ser que P é maior que meio. Necessariamente é bom você usar, quando você puder, o valor do problema mesmo, a moeda ser desonesta nesse caso. E aí você diz a chance de estar errado ao afirmar isso. Quando você não rejeita H0, então vamos colocar só um exemplo aqui qualquer, um P-chapéu amostral 2, só para ficar claro, 2, que deu 0,52, por exemplo. Quando deu 0,52, ele cairia aqui, ó, mais ou menos, 0,52. Como não passaria da barreira, eu falaria não rejeito H0. Não é afirmo. O H0, que é a verdade aceita atualmente, é o que você já aceita. Ela já está ali instituída. Então você não vai reafirmá-la, você só vai não poder confrontar com uma hipótese alternativa, com algo novo. Então é por isso que o pessoal fala, você não aceita H0. Você deixa de rejeitar H0. É uma jogada meio lógica, mas conceitualmente isso aí é mais correto. Não rejeito H0. Ou seja, não tenho evidências estatísticas para afirmar que a moeda seja desonesta ao nível de 5% de significância. É só a negação do outro caso. Não tem nada de afirmar, tá bom? Tudo bem? Certo. Os conceitos vão ficando mais claros. Último detalhe que eu gostaria de falar com vocês aqui. Se eu não tivesse uma expectativa de maior ou menor ou igual e fizesse aqui, ó, diferente de meio, o que aconteceria com a significância? Ela continuaria sendo 5%, mas eu precisaria dividir 2,5 em vez de 5 para uma cauda e 2,5 para outra. E aí a gente vai montando o teste. Como essa foi uma primeira aula introdutória, deixa eu voltar aqui para não estender muito. Como essa foi uma primeira aula introdutória, o que tem que ficar claro ao final dessa conversa? Testar hipóteses vai ter uma verdade aceita atualmente e a que você quer testar. Muito bem, você tem que traduzir o problema para algo matemático que tenha o valor do parâmetro ali na sua hipótese. Muito bem. Se esse parâmetro é o P, você vai usar o estimador melhor para testar a hipótese, que no caso é o P-chapéu. Se for o Mi, você vai usar o X-barra, e se for o Sigma 2, você vai usar o S2. Igual a gente vem falando, né, esses estimadores. Cada um deles vai ter a sua distribuição e o seu jeito de distribuir a probabilidade. Não só a distribuição, como o valor esperado, como a sua média, enfim, como seus parâmetros, que a gente já vem trabalhando desde o intervalo de confiança. Com isso e a significância do seu teste, você vai montar uma estatística de teste, ou seja, uma fórmula para você ter um valor de barreira e um valor amostral. O valor de barreira, a fórmula a gente vai desenvolver, o amostral é realmente calcular o estimador com os dados da amostra, que a gente chama de estimativa, tá? Então a gente calculou uma estimativa, P-chapéu amostral 0,635. A gente calculou um valor crítico, que era o 55,7%, e comparou onde cai. Por isso que é muito importante você ter os conceitos das últimas aulas, porque a gente usa as distribuições para ver o desenho, para ver se rejeita ou não. A gente sempre vai estar querendo desenhar uma curva e olhar onde que está a barreira e onde está o nosso resultado da amostra. Esse é o melhor jeito de aprender teste de hipótese.
não tem outro tão simples. Existe a regra prática de você depois ver, tá maior, tá menor, e você vai ganhando ali confiança, você já, olhando os resultados, você já afirma se rejeita ou não. Mas agora, no começo, primeiras aulas, e até mesmo para fixar o conceito, é bom enxergar a distribuição, enxergar o valor do parâmetro, enxergar a barreira, o crítico, e aí sim rejeitar o teste. E rejeitar o teste com essas ideias que a gente passou, de sempre voltar para o problema original e conseguir explicar isso de uma maneira que alguém que não entende estatística entenda o que você concluiu. Então, alguém que não entende estatística sabe que eu concluí que a moeda é desonesta e que eu estou falando isso com uma chance de 5% de estar falando besteira. Muito bem, é uma aula um tanto longa, mas na próxima aula o Vini vai fazer um exercício continuando com o teste de proporção para deixar esses conceitos mais claros, tá bom? A gente se vê na próxima aula direto do backstage e até lá. Valeu!